Ó, vocês colocaram. Olá pessoal, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril, já acabando o mês de abril. Vamos aqui mais uma live comentando as principais notícias dos dias, dos principais portais de notícia, o Trading Top do Twitter, quais são os assuntos mais comentados, os 10 assuntos mais comentados. Aproveito aqui para fazer um pedido para vocês, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo. Eu vou falar um pouquinho desse cenário geral, vou falar um pouquinho também da questão da repercussão do que eu teria dito ontem aqui do estado de calamidade que foi decretado aqui na cidade de Ourinhos. Vamos falar um pouquinho de cada coisa ao vivo, mande as suas perguntas embaixo aqui, nós vamos estar respondendo, depois eu coloco na tela aqui, a gente responde diretamente as suas perguntas, é só colocar embaixo do live. Então ajuda a gente aí, curte, segue a nossa página e compartilha a nossa página. Vamos lá, Melissa, para os principais assuntos do dia, esse que é o Trading Top do Twitter, né? Então eles pegam os assuntos mais comentados na rede, e é esse que vira o Trading Top. Então, o principal aqui, começando, né, é sobre o coronavírus do Reino Unido da Alemanha vão testar vacinas em humanos. A gente está aguardando ansiosamente essa vacina, é a nossa esperança para a gente tentar e voltar a uma vida normal, em especial na área econômica, na área industrial, comercial. A gente precisa urgentemente dessa vacina. Como eu já disse, a nossa esperança está em cima dessa vacina e também do remédio que combata, que cure quem já contraiu, quem está com coronavírus. Então são nossas duas esperanças, tem vários sendo testados no mundo afora, inclusive no Brasil, encabeçado pela Fiocruz e tudo mais. Então a gente está com uma esperança muito grande que nos próximos dias já deva ter algum resultado, porque já estão sendo feitos esses testes em seres humanos. A nossa expectativa, a nossa esperança para que a gente consiga o quanto antes essa vacina para o coronavírus. Vamos lá. O governo desiste de antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial. Obviamente que nós estamos com um problema sério de recursos, isso aí também se reflete no governo federal. Havia sido noticiado a possibilidade de antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, porém o governo fez as contas lá e não será possível essa antecipação, mas está mantido esse auxílio emergencial ainda dentro do prazo. Vídeo de reabertura do shopping de Santa Catarina com multidão e saque-sanfone, isso aí eu acho que todas as cidades que têm essa possibilidade têm sim que voltar a reabrir os shoppings, reabrir o comércio, as indústrias, nós precisamos urgentemente disso aí. Então, um país continental como o Brasil, não tem como dar uma dose única, considerando, por exemplo, Manaus, que está no estado de calamidade, que a capacidade de leitos já foi ultrapassada, até mesmo a capacidade funerária já foi ultrapassada, não dá para comparar com o Rio Grande do Sul, que está com leitos ociosos. Então, cada estado realmente tem que ter o seu direito de estar verificando ou não esse afrouxamento, isolamento, e mais ainda, até mesmo nos próprios municípios. No município do estado de São Paulo aqui, são 645, 400 municípios não tem nenhum caso de coronavírus. Então tem que sim começar a repensar e por isso está aí a festa realmente lá em Santa Catarina, a reabertura do shopping, que na verdade acaba sendo simbólico de uma volta à normalidade, entre aspas. É óbvio que abrindo o comércio, os funcionários terão que ser obrigados a utilizarem máscaras, todos nós, tem que ser decretada essa lei para todos os municípios, independente de coronavírus ou não, para que cada um tenha a sua máscara, que utilize suas máscaras, porque reduzir muito a contaminação. Para a pessoa que tem a máscara, conversando com outra pessoa que tem a máscara, a possibilidade de contrair o coronavírus, caso algum deles esteja, é de 1,5%. 1,5%. Então é muito remota essa possibilidade. Então você vê aqui na abertura, está todo mundo lá também com a sua máscara, tem que ter esse cuidado sim. E obviamente que não é para estar indo idosos nem pessoas do grupo de risco nessa reabertura do comércio, shopping, locais com ambiente fechado e tudo mais. Mas é uma ótima notícia, a primeira que está vindo. O prefeito de Manaus pede ajuda, a cidade está enterrando mortos em vala comum, que é o que nós já tínhamos comentado ontem também. Continua essa notícia sendo as mais comentadas, que é uma imagem muito impactante, muito chocante, mas volta para lá para ver duas notícias com realidades diferentes. A abertura do shopping em Santa Catarina e a questão de Manaus, que está em estado de calamidade. Então, cada governador, cada prefeito tem que decidir se tem que haver o fechamento ou não. Caso do Amazonas, falando também do problema, que está lá junto. Motorola
volta a briga dos tops da linha Edge. Motorola, como é que chamava aquele Motorola mesmo que abria? StarTAC, né? É. Alguns tinham o StarToco, né? Era gigante. O StarTAC V3, aquilo era o sonho de consumo. Obviamente, os jovens que estavam assistindo nem sabem o que é isso. Mas quando saiu esse Motorola, não tinha Apple, não tinha Samsung não. Era Motorola. Motorola era, quem tinha aquilo lá era motivo de inveja, de cobiça. Um StarTAC V3 que abria e tinha a tela azul ou tela verde, não era colorido. Você escolhia a tela azul ou verde. Quando veio colorido, não, nem se fala. E a Motorola retomamos aqui. É ótimo que haja competitividade para reduzir os preços. Aqui, por que não se deve falar de Corona Voucher? Sim, essa é uma polêmica boba, né? O pessoal não quer vincular essa ajuda emergencial ao Corona Voucher, como se fosse o voucher de Corona. Vamos lá para as principais páginas. Vamos começar pelo Globo, arqui-inimigo do Bolsonaro. Internações por vias respiratórias indicam Covid subnotificado. É óbvio que isso aí todo mundo sabe que isso não vale só para o coronavírus, vale para qualquer outra doença. Existe sempre uma subnotificação, até na área criminal tem subnotificação, coisas que não são computadas e tudo mais, então não, é um dado meio irrelevante aqui. Famílias vivem com incerteza, com auxílio de R$600, Rio de Janeiro abre hospital de campanha no Leblon, 2 PMs no Rio morrem com suspeita de coronavírus. Aproveitando aqui para falar para os policiais militares, junto com a área da saúde, são os profissionais que são mais expostos nesse período. Porque estão atendendo ocorrência desde de bairros nobres até mesmo as favelas, desde residência até na área industrial, comercial, empresarial. Então estão muitos expostos policiais. Vejo uma preocupação muito grande, amanhã tenho uma reunião com o governador Dória, vou estar pedindo isso, porque tem muitos policiais ainda que não têm sequer os equipamentos de proteção individual, luva, máscaras, álcool gel nas viaturas. Isso não pode faltar em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Havia aqui no estado de São Paulo uma suspeita de que 600 policiais já teriam contraído, né? Ou existia, digamos, esse risco, essa possibilidade de ter 600 policiais contaminados, que é um absurdo. Lembrando que os policiais militares, né, trabalham em guarnições, trabalham em quartéis. O Copom é uma preocupação muito grande pela quantidade de profissionais que estão reunidos num único ambiente. Então, é necessário, urgente, você realmente dotar os policiais da área de segurança com esses equipamentos de proteção individual. Na saúde, eu acredito que já deva ter. Então, infelizmente, nós tivemos a perda de mais 2 policiais militares com suspeita de coronavírus. Só mais, vamos ver aqui. Bolsonaro explica por que não vai antecipar a ajuda. Não autorizei. É óbvio que é questão de recurso, questão orçamentária, mas o importante é que está garantido, né, essa ajuda emergencial, a segunda parcela. Seria preocupante se falasse que não tem dinheiro para pagar a segunda parcela. Aí sim preocupa a todos nós. Mas tem esse recurso, havia só a possibilidade de antecipar e acabou-se não fazendo essa antecipação. O Brasil registra quase 3 mil mortes, né, e 46 mil casos. Vamos aproveitar, Melissa, enquanto eu começo a falar aqui, depois eu vou falar do Bolsonaro reaproxima do Centrão. Nisso aqui, coloca para mim no Google e coloca lá Covid-19 para a gente ver a estatística mundial. Então, a questão do Brasil é uma situação ainda muito confortável. Volto a falar, nós vamos ver aqui o quadro atualizado, né, no Google, é só colocar Covid-19 que sai lá a quantidade de infectados por 1 milhão de habitantes. Então, só para vocês terem uma ideia, na Espanha, que foi um grande problema, na Itália também, lá a cada 1 milhão de pessoas, 4 mil se infectaram. Nos Estados Unidos, a cada 1 milhão de pessoas, 3 mil pessoas infectaram. No Brasil, a cada 1 milhão de pessoas, 200 pessoas se infectaram. Então, para ver como é que a quantidade nossa, comparando com outros países, é um número confortável para nós. Vamos verificar também, desce um pouquinho mais aqui, Melissa, para a gente ver. Aqui são os casos, né? O Brasil vai estar lá embaixo. Tem que procurar aqui, enquanto você procura, tá o número de casos por cada 1 milhão de pessoas. Então, na Turquia, 1.186 pessoas para cada 1 milhão de pessoas. Vamos lá no Brasil. Brasil, hoje subiu um pouquinho mais, 218 pessoas a cada 1 milhão de pessoas. Volta lá para os Estados Unidos 2.595, Espanha, 4.500 pessoas, então a cada 1 milhão de pessoas, 4.500
contaminaram, na Itália 3.000 pessoas. Vamos ver aqui no estado de São Paulo, os dados que foi colocado, deixa eu pegar aqui, os números, né, aqui no estado de São Paulo de contaminação. Apesar do número ser sempre crescente, porque a cada dia se soma ao dia anterior, mas vocês vão ver aqui a redução que está no site oficial do estado de São Paulo. Aqui. Número de mortes diárias em São Paulo diminui. Então, no dia 13 de abril, 87 mortes. Dia 14, 83. Dia 15, 75. Dia 16, 75. Dia 17, 63. Dia 18, 24. Dia 19, 22. Dia 20, 56. Dia 21, 40. Então, é lógico que 41 mortes. Então, vai se somando, né? Do dia 22 não foi colocado aqui ainda, mas você vê que a gente estava com quase 90 mortes diárias pelo coronavírus e hoje está numa média ali de 40 mortes diárias. Ainda é bastante, vai se somando, né? E por isso que o número vai aumentando no estado de São Paulo, mas tem que ver esse outro lado da estatística, que é um lado muito positivo para nós, que a curva de mortes por dia está caindo bastante. Vamos ver lá o Estadão, outro arqui-inimigo, né? um editorial de esquerda, sempre foi de esquerda, contrário ao Bolsonaro, contrário a qualquer um que seja de direita. Então, provavelmente, aqui também só vai ter notícias negativas para o Bolsonaro. Contrariando a posição de Guedes, defensores do plano Pro Brasil querem crédito extraordinário para garantir maior atuação. Com a crise do coronavírus, cresce a pressão para driblar a regra do teto de gastos. Na verdade, essa questão da regra, que é chamada regra de ouro, que até causou o impeachment da ex-presidente Dilma, petista, ela, nesse período, né, que foi aprovado o orçamento de guerra, você pode fazer os gastos além do teto. Então, você não precisa obedecer a regra de ouro durante o período de pandemia, que vai até o final do ano. Obviamente que o governo está procurando adequar as contas, porque a partir do momento que você começa a gastar mais do que você arrecada, você vai ter que rodar para fazer dinheiro e isso aí acaba vindo a inflação e nós não gostamos nem de pensar naquele período de inflação que chegou a 1000% ao ano. Vamos ver aqui, ala militar impõe obras, equipe de Guedes diz que não há verba. Na verdade, o pessoal está vendo essa questão para fazer parceria público-privado para que você tenha recurso. Daqui a pouco inicia-se a sessão da Câmara, a gente está fazendo só a sessão virtual. Aliás, podia colocar um dia aqui a sessão virtual para o pessoal acompanhar, para ver como é que é a votação. E nós estamos fazendo de tudo realmente para adequar as contas para que não gere inflação nesse período. Só mais um pouquinho aqui. Triunfo das histórias positivas durante a pandemia do novo coronavírus. Deve ser pessoas que têm sido curadas, médicos aprovam cabine de desinfecção. Isso aqui é uma novidade realmente, né? A pessoa passa pela cabine, tem um jato, um vapor lá que acaba desinfectando as pessoas. Vamos lá, hoje está ruim de notícias, está fraco de notícias. Vamos para a Folha, que é outro editorial que é de esquerda, sempre contrário ao Bolsonaro. Vamos ver. Partidos querem eleição em 2020, sem destinar fundão para o combate ao coronavírus. Vamos lá para um pouquinho então dessa notícia aqui, que é bastante interessante. Tem uma corrente lá dentro do parlamento que quer sim fazer o adiamento das votações para 2022, conciliando com a eleição de deputado federal, deputado estadual, senador, presidente e governador. Então existe essa possibilidade. Dentro dessa corrente que quer fazer a coincidência da reeleição toda junta, né, e não a cada 2 anos o Brasil tem que parar para fazer eleição, dentro desses parlamentares tem uma parcela que quer que acabe com a reeleição e outra parcela quer que continue a reeleição. A parcela que quer que acabe a reeleição, eles falam que o prefeito vai ganhar 2 anos a mais, já ficaria 6 anos no mandato, ele podendo ser reeleito, mais 4, ficaria 10 anos no mandato, o que é muito tempo no município só. Então existe essa corrente. Mas ainda não tem voto suficiente para aprovar uma emenda constitucional como essa, que é uma PEC que exigiria 308 votos. Então é muito difícil você conseguir um consenso para aprovar essa prorrogação. O máximo que pode acontecer, ao invés de ser em outubro, será em dezembro as eleições, que é o que eu acredito. Eu acredito que no começo de dezembro serão feitas as eleições e o segundo turno até o dia 15 de dezembro. E aí você tem um período mais curto de transição dos prefeitos que estão saindo para os prefeitos que estão entrando. Mas você manteria ainda o calendário apenas com uma prorrogação de 2 meses na parte eleitoral. O fundão, a questão do fundão, deixa eu aproveitar para explicar para o pessoal aqui.
eu sou plenamente favorável a pegar esses 2 bilhões do fundo eleitoral, que serão destinados para as campanhas de vereador, vice-prefeito e prefeito, para que seja repassado o coronavírus nesse momento. Não apenas esses 2 bilhões. O pessoal que esquece de falar que tem lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 15 bilhões só para eles fazerem as eleições. Só para eles fazerem eleições são 15 bilhões. 2 bilhões é para todos os candidatos no Brasil. 5.500 municípios. Para sair, para fazer sua campanha de divulgação. 15 bi está no TSE só para coordenar essa campanha. Então tem que pegar tudo esse recurso aí e destinar para o coronavírus, que é realmente o caso prioritário. Porém, lá nas eleições, que seja em outubro, dezembro ou 2022, eu sou favorável a restituir esse recurso para a campanha, esses 2 bilhões para o fundo eleitoral. E explico por quê. Só tem uma fonte lícita de financiamento de campanha, já que está proibido, vedada, a doação de recursos de empresas, que é o que acontecia na época do PT e tudo mais lá, que é aquela bandalheira, Caixa 2, por aí vai, um monte de coisa. Então foi proibido essa questão de destinação de empresas, até porque eram beneficiados como o Odebrecht e por aí vai, beneficiados depois do recurso que foi destinado à campanha. Então hoje você só tem esse recurso da campanha para fazer a divulgação das suas candidaturas para vereador, vice-prefeito e prefeito. Aquele candidato honesto, ele precisa desse recurso para poder competir com os poderosos. Porque o candidato milionário, ele pode destinar até 10% do seu rendimento do ano para a campanha. O candidato que é amigo de milionário, pode pegar a doação dele, até 10% dele, para fazer a campanha dele. E o candidato pobre? E o candidato que não tem recurso? Como que faz? Se não tem acesso a esses amigos milionários. E só pode pegar desse fundo. Então, se você não tiver um fundo para bancar as campanhas, você vai estar privilegiando, prestigiando quem tem amigos milionários, que aí tudo bem, ainda não é tão ruim, mas o pior, vai estar preterindo o candidato honesto contra candidatos corruptos, de prefeituras corruptas, que estão ordenando para fazer caixa 2, para comprar lideranças políticas, para comprar votos, facções criminosas que têm dinheiro em caixa e muito dinheiro do tráfico de entorpecente, dos roubos, assaltos a banco e por aí vai, que vai estar bancando as campanhas. Ou vocês acham que as facções criminosas não estão na política? A quantidade de vereadores, prefeitos, deputados, bancados por facções criminosas. Então você não pode tirar essa única fonte lícita de recurso daquele candidato honesto. Então você tem que dar, ou você faz uma outra alternativa, mas você não pode deixar o candidato honesto, que não mexe com caixa 2, que não mexe com corrupção, que não mexe com dinheiro de ilícitos, de dinheiro de jogo de bicho, de caça-níquel, de tráfico de drogas, tudo mais, deixar ele na míngua, sabendo que todos os demais vão ter recursos para a campanha. Então, por isso que tem que ser repensado a questão depois, lá na frente, como é que nós vamos fazer essas campanhas. Partidos que a eleição eu já falei, General Braga Neto, aliás, General Braga Neto está surpreendendo na articulação política. Excepcional, muito bom, emerge como articulador político do governo no meio do coronavírus. O General Braga, conheço ele pessoalmente, excepcional, pessoa inteligentíssima, ótimo interlocutor, então ele está realmente fazendo diferença, está sobressaindo no meio dessa pandemia toda, na articulação política com o Congresso. Curva vai definir a reabertura de São Paulo, que é o que começou já a ser discutido ontem, já falou, vão ter 3 faixas, né? Eu acredito que será também por município. Faixa vermelha, amarela e verde. Então, de acordo com o número de leitos, de acordo com o número de casos, eles vão estabelecer isso aí para que haja uma progressão na abertura do comércio e das indústrias. Comércio Paulista quer 1º de maio para aproveitar o Dia das Mães. Eu estou apostando que no dia 1º de maio o comércio estará assim aberto. Estou apostando nisso aí. Não tem mais justificativa para permanecer fechado o comércio e indústria de inúmeros municípios. Né? Não esqueça, minha gente, de curtir, compartilhar, pode reiniciar enquanto isso, curtir e compartilhar nossa página aqui, né, para que mais pessoas tenham a oportunidade de acompanhando, está falando sobre as principais notícias do dia. Vamos lá para outra página para ver? O UOL é do Grupo Folha, não difere muito, também contrário ao presidente Bolsonaro. Não só o presidente Bolsonaro, eles são contrários à direita. À direita. Qualquer um que fosse à direita lá, eles são contrários. Por falta de recursos, o governo desiste de antecipação da parcela. Essa é a principal notícia que vocês viram em todos os portais.
Lembrando que está mantido sim a segunda parcela, no dia aprazado. Né? É só antecipação que eles resolveram, acho que anteciparam em 10 dias mais ou menos que antecipar, resolveram deixar para o dia certo. O pagamento começaria a ser feito hoje, o Ministério da Cidade cita alta procura. Senado aprova ampliação de auxílio, 90% de pequenas indústrias não conseguem dinheiro em banco. Os bancos, minha gente, não é possível que até no meio dessa pandemia não vão mexer em bancos. Eu já protocolei o pedido lá na Câmara dos Deputados. A gente está cansado de ver os lucros bilionários dos bancos. Todo ano fecha, está lá. Itaú bate recorde, Bradesco bate recorde, Santander bate recorde, Banco do Brasil, Caixa, tudo batendo recorde. Né? Às custas de nós, da população que paga juros exorbitantes em cima do cheque especial, em cima do cartão de crédito, em cima da sua conta bancária, em cima dos juros, que é altíssimo. Como é que pode eles captarem o recurso a 3,5% ao ano, taxa Selic, e emprestar aos juros exorbitantes? Chega a ser criminoso isso. Tem que colocar a conta assim também para os bancos ajudarem nessa pandemia. Até agora não vi nenhum projeto, né, para que os bancos comecem a dar sua cota de contribuição nesse período de pandemia. Fazer que nem o Itaú fez, que destinou alguns milhões lá para a Fundação Itaú, isso não é doação nenhuma, né? Isso aí é favor de comadres, para ele mesmo. 90% das pequenas indústrias não conseguem dinheiro nos bancos, né, que vai precisar desse recurso. Governador especialista debatem isolamento de liberdades individuais. Número 2 do Ministério da Economia fala sobre novas medidas da crise. Basicamente é isso aí. Vamos lá para um outro portal. Brasil 247, somatória 13, é o partido do PT. Aliás, é um portal da esquerda, portal financiado aí, provavelmente por eles também. Sem ajuda, o governo federal e o Estado diz que o salário do servidor pode atrasar. Né? Isso aí depende do município, depende do Estado. O Estado de São Paulo está com as contas em dias, não há nenhuma possibilidade de atrasar o pagamento dos servidores. Vamos subir um pouquinho mais. Olha só, não está criticando o Bolsonaro? Plano Marshall de Braga Neto enterra Paulo Guedes na economia. Uma bobagem, uma mentira sem tamanho. Paulo Guedes é extremamente prestigiado, não só dentro da economia, mas dentro do governo e dentro dos políticos. Não tem quem não admire o Paulo Guedes. Por uma única sugestão do Braga Neto, que foi aceita, que vai ser o plano Avança Brasil, estão falando que ele foi preterido, que acabou a era do Paulo Guedes. Tenha santa paciência. Qual que é esse portal mesmo? Estadão? 247. Bom, dispensa comentário. 247 é uma bobagem sem tamanho. Falar uma besteira dessa aqui. Isso talvez seja ciúmes, né? O pessoal da esquerda aí, por não ter um ministro como esse. Olha os ministros da economia que vocês colocaram. Tenha santa paciência. Vamos lá. Estados Unidos ameaça abandonar a OMS, Organização Mundial da Saúde. Já abandonou. Já falou que não vai fazer mais doação. Vamos lá agora. Tem mais alguma coisa? CNN. Meu antagonista. Covid-19, o governo destinará 3 bi de auxílio para os idosos. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar dos Asilos e Orfanatos do Brasil. Nós temos contato aqui, nós temos assessoria que está entrando em contato direto com todos os asilos do Estado de São Paulo, todos os orfanatos do Estado de São Paulo. É uma categoria que precisa muito de ajuda. Nós já fizemos um ofício para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para o presidente Bolsonaro, para que ajudem destinação de recursos diretamente para essas entidades. Porque, infelizmente, na época da Dilma, dentre tanta burrada que fez uma a mais, que proibiu até nós, deputados, de destinarmos emendas diretamente para as entidades. Diretamente para as entidades. Então, hoje você tem que destinar a emenda para o asilo, para o orfanato, para a PAI, para a DF, qualquer outra entidade, via prefeitura. Só que tem prefeitos, e vocês sabem até quem estou falando aqui, que eu destinei recursos para o asilo e não mandou para o asilo. Ficou segurando lá muito tempo e os velhinhos lá precisando desse recurso lá. Então é um absurdo, uma aberração. Né? Não aceitar porque o parlamentar é da oposição, ou do sentido contrário da política, ou por não concordar com suas ideias. Então, é uma aberração realmente que foi feita e estou pagando um alto preço realmente. Então, por isso que eu fiz esse ofício para o ministro Paulo Guedes, para o presidente Bolsonaro, apresentei esse projeto na Câmara para que a gente possa estar voltando a destinar os recursos diretamente para as entidades. E fica aqui um pedido especial realmente para que o governo destine esses recursos, esses 3 bi, para auxiliar os idosos, mas lembrando que quem cuida dos idosos mais, né, são os asilos. Né? Os outros, né, normalmente, têm família para estar cuidando. Então, vamos olhar com atenção, vamos olhar com carinho, como presidente da Frente Parlamentar dos Asilos e Orfanatos do Brasil,
vem aqui fazer encarecidamente esse pedido. Vamos lá subir mais um pouquinho. Nós vamos para a última lá. O antagonista, o site preferido dos políticos. Amazonas no limite, né, como já disse, a Amazonas realmente está um caso sério, lá realmente tem que destinar o máximo possível de recursos, de ajuda, de socorro do governo. Só mais um pouquinho. 20 milhões de desempregados nos Estados Unidos, olha só, 20 milhões. No Brasil a gente estava baixando, chegando a 11 milhões. Lá 26 milhões de desempregados. Imagina realmente o caos. Mas lá é um país rico, né? O problema é se atingir 20 milhões de desempregados aqui no Brasil, o que nós vamos fazer? Sobe um pouquinho mais. Tumulto e saques na Venezuela, a China vai doar 30 milhões ao OMS. Ah, a China está de brincadeira comigo. Né? 30 milhões é dinheiro de pinga para a China, que acabou tendo a origem de todo esse problema. Não estou culpando, mas, pô, pelo amor de Deus, 30 milhões para a Organização Mundial de Saúde é dinheiro de pinga pelo tanto de dinheiro que a China tem lá. Desce mais, ele acreditou, desce mais, Corona Jato nas ruas. Ah, vamos falar da Corona Jato. Isso aqui é da Lava Jato. Da Lava Jato. Ontem deu muita polêmica na cidade de Ourinhos, né? De eu ter falado do absurdo, da aberração do prefeito ter decretado estado de calamidade pública na cidade de Ourinhos, tendo 15 casos em 115 mil habitantes. E um óbito, que esse óbito, segundo informações, não foi nem de coronavírus, foi dado ontem aqui pelo Passando a Régua, do site aqui de Ourinhos, que foi decorrente de dengue. Então precisa até verificar, então talvez não tenhamos nenhum óbito aqui na cidade de Ourinhos, foi decretado estado de calamidade. O que isso representa? O estado de calamidade faz com que a prefeitura, o prefeito, não precise fazer nenhuma licitação. Pode contratar a seu bel prazer. Então é um absurdo, uma aberração essa falta de transparência, o dinheiro da saúde, o dinheiro que a gente necessita para estar ajudando o coronavírus, decretar o estado de calamidade, que vai colocar um pano, vão fazer tudo por baixo do pano, ninguém está sabendo nada porque não tem licitação, não tem transparência. Um absurdo, uma aberração. Aí deu uma repercussão muito grande. E dentro da repercussão, né, típico, né, do prefeito espalhar fake news ao meu respeito. Né, e de forma até covarde, manda os outros fazerem, ele mesmo não faz. Então mandou os os cargos comissionados, obrigou os cargos comissionados a disparar mensagens contra mim. Então vou mandar um recadinho aqui para o Lucas Pocai. Primeiro que eu não tenho medo, 24 anos de polícia, cansei de lidar com bandido, nunca tive medo de bandido, de traficante, de homicida, quem quer que seja, cansei de prender gente aqui. Não tem medo, não vou retroagir 1 milímetro do que eu falei e vou estar em cima assim falando. Fico com pena desses cargos comissionados, que muitos aí são até amigos meus, né, que têm contato comigo, que ele é obrigado a mandar, disparar e depois vem com pedir desculpa. Capitão, desculpa porque nós somos obrigados a fazer isso, porque senão vai demitir. Isso é uma covardia que se faz com os servidores públicos, cargos comissionados da prefeitura aqui de Ourinhos. Mas vamos falar um pouquinho da insinuação sua. Primeiro falou de eu ter mudado para Bauru. Realmente, eu tenho uma residência em Bauru e uma residência em Ourinhos. Já ouviu falar de duplo domicílio? Lucas, mas meu filho nasceu em Ourinhos, viu? Não levei para nascer em São Paulo, não. Nasceu aqui na cidade de Ourinhos, família aqui e tudo mais. Eu sou nascido e criado aqui também em Ourinhos e lá na região. Então, não me furto realmente, hipótese alguma, de estar falando com medo dessas fake news aí. E também vou falar uma coisa para você da questão das contas, né? Lucas Pocai, olha, eu fui o relator do pacote do ministro Sérgio Moro, você já cansou de ver fotos minhas, vídeo meu com o ministro Sérgio Moro, não é qualquer um que chega perto, não. Isso aqui, ó, é um prêmio, ranking político, que é um dos principais, são dois principais, ranking político e Congresso em Foco. Isso aqui é por transparência, por honestidade, por trabalho que alguém. Não é à toa que entre 513 fiquei entre os 3 melhores parlamentares do Brasil. Do Brasil. Não é pouca coisa. Congresso em Foco, outro. Ganhei um? Não. Ganhei 3 desse aqui, para quem quiser ver, é só vir aqui no meu escritório. Aqui em Ourinhos, viu? Expedicionário 1208. 3 certificados aqui dos melhores parlamentares do Brasil. As minhas contas são transparentes, estão tudo lá no site, elas são auditadas mensalmente, nota por nota, diferente da prefeitura, que sequer presta informações para a Câmara e dá transparência dos seus atos. Então, no meu caso, não venha falar nisso aí, não mexa comigo. E ainda mais nessa causa que é tão séria, a questão da reputação, a questão da honestidade e da hombridade. Então, não faça isso, não obrigue seus servidores a passar por esse constrangimento de obrigar eles a mandarem fake news. Então, isso aqui é só um pouquinho para vocês verem, né? E também aproveito para falar, ontem
Um pouquinho de corrupção ainda, né? Vamos falar um pouquinho de corrupção. Estou fazendo várias denúncias, a Prefeitura de Ourinhos também já está respondendo várias denúncias. Não se assustem de gente aparecer com o japonês da Federal na porta e com o GAECO na porta, que vai acordar na porta ainda. Ontem, lamentavelmente, foi aprovado aqui na Câmara um empréstimo de 14 milhões e 500 mil reais. Que a gente está vendo ainda o quanto que isso vai custar em juros que nós vamos pagar para a iluminação pública. A Prefeitura, às vezes, decretou estado de calamidade, os recursos para estar indo para a saúde. Aprovar. Como é que os vereadores aprovam isso? Deixa eu dar os parabéns aqui para os vereadores, foram contrários a esse projeto. O Adinho, o Flavinho, o Zóio, o Cícero, o Dr. Salim, esses 5 vereadores foram contrários a isso aí. Um absurdo aprovar um financiamento como esse de 14 milhões e meio de reais. Olha os juros, a taxa de juros que nós vamos pagar, em pleno estado de calamidade, que a gente não sabe quando vai sair disso. Deveria investir em distritos industriais para trazer empregos para Ourinhos, que não tem. Né? Veja lá Ibirarema, exemplo de Ibirarema, né? Uma cidade de 8 mil habitantes, fez um belo num distrito industrial, o prefeito Tiago inaugurou, está lá à disposição para começar a levar empresas, para gerar empregos. Vê aqui na cidade de Pauçu, o prefeito Serginho fez também, eu destinei o recurso lá, 500 mil reais para o asfalto do distrito industrial, está lá o distrito industrial para atrair empresas, para geração de empresas. Vê Santa Cruz do Rio Pardo, o pessoal de Ourinhos aqui, quando vai para São Paulo, para Bauru, vê a quantidade de empresas que tem já, as margens da rodovia Orlando Coalhato, com geração de empregos. O prefeito Otacílio Parra, excepcional prefeito, um dos melhores, que tem, extremamente correto, extremamente honesto. Ourinhos, o que fez nesses 3 anos, prefeitura? Para geração de empregos? Se não for decretar o estado de calamidade para fechar o comércio, para gerar mais desemprego ainda? Então é um absurdo os vereadores ainda votarem num ano eleitoral, na calada da noite, autorização do financiamento de 14 milhões e meio de reais. Tenha santa paciência. Vão levar isso com seriedade, com transparência, com competência. Use esse dinheiro para uma coisa melhor. Até desculpa o desabafo, pessoal que não é daqui de Ourinhos, que está assistindo fora, mas o que se acontece aqui é uma aberração, um absurdo, realmente acontece na cidade, e não é um fake news que o pessoal vai me calar, não. Vou começar a convidar os vereadores para vir aqui para a gente conversar, viu? Já fica o convite para o pessoal. Venham aqui e vão começar a falar das irregularidades constatadas aqui em Ourinhos, e já estou oficiando, obviamente, Tribunal de Contas, GAECO, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, todo mundo aí para estar investigando. Mais uma coisa, vamos para as perguntas, consegue pegar as perguntas aí? Não esquece de curtir, compartilhar a nossa página, no Facebook, no YouTube, no Twitter, em todas as redes sociais nós estamos presentes. Vamos lá para algumas coisas. João Henrique Gomes, como está a questão dos militares na política, dos direitos dos militares sobre os 10 anos, etc. João Henrique Gomes, não sei se é da Polícia Militar de São Paulo, a questão dos direitos políticos. Nós somos a única categoria de servidores públicos estaduais que não tem os seus direitos políticos plenos. Então nós não podemos ter filiação partidária. Se você tiver menos de 10 anos, se você se candidatar, você é exonerado de imediato. Se você tiver mais de 10 anos, você é aposentado compulsoriamente, como é o meu caso. Eu era capitão, poderia ter chegado a coronel na Polícia Militar. A partir do momento que fui eleito deputado federal, eu fui aposentado compulsoriamente, não por minha vontade, compulsoriamente. Se eu não me reelegesse, se eu não quisesse mais me reeleger, eu gostaria muito de poder retornar à Polícia Militar para continuar trabalhando. Infelizmente, a legislação não permite. Então, eu apresentei uma PEC, a 113A, foi aprovada na Câmara em primeiro e segundo turno, uma das maiores votações em termos de emendas constitucionais, e está no Senado. Conversei com o presidente Davi Alcolumbre, ele chegou até a pautar, mas devido a todos esses problemas, acabou não sendo votado ainda. Nós estamos aguardando. Então, essa PEC permite que o policial militar possa, após ser eleito, retornar e continuar trabalhando normalmente. Carlos Oliveira, Sargento Oliveira, presidente do diretório do PL, nosso Partido Liberal, sempre acompanhando o deputado federal Capitão Augusto. Obrigado, viu, Carlos Oliveira? Obrigado mesmo pelo apoio e pela confiança. Mais alguma pergunta aqui? O prefeito de Jaú declarou o estado de calamidade com o falecimento de uma pessoa, que não é nem do município. Nosso vereador PL, Tuco Bauab, entrou com uma representação no Ministério Público para que sejam investigados os gastos com verbas públicas, mas o promotor disse que não é o momento para isso. Cara, estou à disposição também, viu? À disposição para ajudar Jaú, deu o título lá oficial de Capital Nacional do Calçado Feminino, foi aprovado já na CCJ, está em plenário para ser votado lá. Então, é uma preocupação realmente muito grande. Aliás, aqui em Ourinhos, eu estou oficiando hoje ainda o Ministério Público para que seja anulada essa sessão desse empréstimo aí. Já que os vereadores, com exceção desses 5, Vadinho, Flavinho, Zóio, Cícero
Salim, com exceção desses 5. Os outros votaram essa aberração a mando do prefeito, então eu estou pedindo a anulação dessa sessão do Ministério Público. Mas estou à disposição de Jaú, fica aqui o convite também, venham para cá. Como vereador, está representando a cidade de Jaú, que é de toda a nossa região. Juliana Vitorino, com tantos novos com coronavírus, não podemos falar de população de risco, não tem fundamento. Não, população de risco são aqueles que são mais vulneráveis ao coronavírus, que têm mais risco de morte, que é o que acontece para quem tem mais de 60 anos, os idosos, e também aqueles que têm algum problema crônico. Então, esse é um grupo de risco devido à taxa de mortalidade ser maior. Vamos para uma última aqui, que já está dando 1.000 testes de coronavírus comprados. Por quanto? Para participar, 480 e para a prefeitura. Sérgio Delfino. Não entendi, Sérgio Delfino, aqui de Ourinhos. 1.000 testes de coronavírus comprados por quanto? Para participar, 480 e para a prefeitura. Eu não entendi muito, Sérgio Delfino, mas manda para nós aqui, que é mais um para a gente pedir investigação, se for o caso aqui. Rafael Vasconcelos, capitão, seria possível incluir a saúde e a segurança pública no auxílio emergencial? Rafael, a gente está com vários projetos lá, inclusive para dobrar para os profissionais da saúde e para os profissionais da segurança o auxílio insalubridade e periculosidade, porque eles estão mais expostos. Então a gente está prevendo até isso aí para ser aprovado, para dar um socorro a mais, um incentivo a mais para esses profissionais que estão colocando mais em risco a sua saúde, a sua vida, a sua própria família. Então a gente está vendo essa questão da segurança também. Pessoal, mande as perguntas que nós vamos separar as melhores aqui, agrupar aquelas por assunto semelhante e amanhã a gente retorna aqui para estar falando um pouquinho mais. Hoje quase que 1 hora de live. Amanhã novamente estamos aqui. Se bobear, nós vamos começar a fazer 2 horas de programa aqui para dar tempo de falar todos os comentários e responder todas as perguntas. Mas obrigado por vocês que nos acompanham. Não deixe de curtir, seguir a nossa página e compartilhar a nossa página. Um grande abraço a todos vocês e uma ótima quinta-feira.